Oi, pessoal! Acharam que ia ficar em uma aula só? São 2 slides. Preferi fazer os vídeos mais curtos, que eu sei que vocês não têm paciência para vídeo comprido, nem eu. Mas a gente precisa continuar o assunto, né? E aí, ó, olha quem tá aqui na preguiça. Dá oi, Enzo. Oi. Levanta aí essa carinha pra gente ver. Olha lá, tá aqui dormindo, do lado da mamãe. Mas tá aqui, firme e forte. E assim, pessoal, vamos focar certinho, vai ter uma novidade nesse vídeo que eu vou dar uma palavra de vocabulário aí no meio do vídeo pra vocês pôr no caderno e levar pra mim. Pra quê? Pra que vocês primeiro assistam o vídeo, né? Segundo, para que vocês aumentem o vocabulário de vocês, porque a maioria das questões que a gente erra na prova erra por não saber o significado das palavras. E sim, vou fazer isso até vocês se acostumarem. É pro bem de vocês, eu prometo, tá? E continuando, agora a gente vai falar de fluxos populacionais. O que será que é isso, né? Vamos lá. Quando eu falei na última aula sobre população economicamente ativa, também envolve um pouco de fluxo populacional. Por quê? Muitas pessoas se mudam da onde estão e vai para outro lugar em busca de emprego. Por exemplo, quem estava no campo com toda a mecanização, o que fez? Foi para a cidade. E aí, se você está numa cidade pequena, você vai para uma cidade maior. E isso acontece desde que descobriram o Brasil, né? Não descobriram, invadiram. Porque se tinha gente morando aqui, logo o país foi invadido e não descoberto, né? Se alguém entra dentro da tua casa, te põe para fora, pega tuas coisas, ele descobriu sua casa? Não, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Lá com a chegada dos portugueses, já tinha gente morando aqui, que chegou aqui também por várias maneiras, que aí mais pra frente vocês vão ver. Pesquisas mostram que foram alguns lá pela América do Norte, já tem outras pesquisas que mostram que também chegaram aqui pela costa brasileira, né? Isso aí são coisas que podem mudar com o passar do tempo. E no Brasil, a população brasileira é formada por uma mistura de pessoas que vieram de diversos lugares do mundo. E aí vocês têm que lembrar o quê? A gente pode falar que quem iniciou a população como a gente conhece hoje foram os indígenas que já moravam aqui. Lembrem, gente, não é índio, é indígena, tá? Que são povos originários. Logo mais chegou os portugueses da Europa e trouxeram na marra os africanos, tá? Porque é bom lembrar disso, os africanos foram trazidos para cá numa diáspora. O que é diáspora? Eu já passei para vocês, né? Para o vocabulário. Diáspora é uma saída forçada. Não queria sair, saiu obrigado, tá? E aí deu-se início à população brasileira como a gente conhece hoje. Mas teve outros imigrantes que vieram para cá. E dentro do Brasil também aconteceu esse fluxo populacional. Ó, só para vocês terem uma noção, em 1781 a 1855, a gente tem uma estimativa, que depois eu vou poder jogar um gráfico aqui para vocês verem, da chegada de mais ou menos 2 milhões de pessoas africanos, tá? Trazidos da África. Naquela crueldade que houve no Brasil e nas Américas, que foi a escravidão. O processo de abolição trouxe uma outra população para o Brasil. Por quê? Quando assinaram a Lei Áurea, que eu já expliquei pra vocês, que não é que a princesa Isabel era boazinha, não. A Inglaterra já estava pressionando e já não era mais lucro ter escravizado. Por quê? Porque a Inglaterra, com a questão da Revolução Industrial, ela queria ter um mercado maior para vender e a escravidão atrapalhava isso, tá? Ela precisava de matéria-prima, ela precisava de negociar, de uma série de coisas que a escravidão atrapalhava. Então ela já estava pressionando todo mundo para libertar, mas não é porque ela era boazinha, não, tá? Foi realmente dessa questão industrial. E aí, em cima da princesa Isabel, na época o pai dela não estava aqui, ela acabou assinando a Lei Áurea, que era um documento que já estava previsto e já era para ter sido assinado faz tempo. Com isso, ao invés deles colocarem as pessoas que eram escravizadas no mercado de trabalho, dar condição para eles viverem, o que eles fizeram? Trouxeram europeus para cá. Simplesmente abriram as porteiras das fazendas, falaram para eles, pronto, vocês estão livres, vão, não quero saber se você vai comer, se você vai beber, se vira. Aqui eu não quero você mais. E aí, o que eles fizeram? Vamos investir, vamos trazer gente de fora. E aí, essas pessoas começaram a receber para fazer o que os africanos faziam de graça e na tortura. Tá? Então, é muito bom a gente reforçar isso. Isso é nossa história e a gente tem que reforçar para quê, pessoal? Para não cometer injustiça de novo, tá? E observar que várias populações europeias vieram para cá, entre elas alemães, espanhóis, italianos, também veio da Ásia, japoneses, veio mais portugueses, sírios, turcos e outros, tá? Cada um acabou se alojando num lugar do Brasil.
quando você vai pro sul, tem muito alemão, tá? Muito, a colônia da Alemanha, ela é muito forte. Tanto que vocês podem perceber que a população do sul, ela é mais, como que eu vou falar pra vocês? Ela é mais branca, até pela questão de que eles mudaram muito pra lá. E aí, quando você pega a população nordestina, tem muito mais pessoas negras. Por quê? Porque os navios negreiros desembarcaram muito lá e no sudeste, mas principalmente lá. É por isso que é essa diferença. Mas, ó, gente, tem miscigenação, tá? A população brasileira é praticamente impossível falar que não existe miscigenação. Ela é fora. Isso faz parte da nossa história e é parte do fluxo populacional. E aí, gente, essas ondas migratórias aconteceram em toda a extensão brasileira logo depois do processo da abolição, como eu falei pra vocês. E os negros foram deixados à margem da sociedade, tá? Eles tiveram que se virar como eles podiam, trabalhando de alma de leite, de cocheiro, eram sempre os subempregos. Então, quando alguém falar aí pra você que, meritocracia, ó, já expliquei pra vocês, nem vou alongar esse assunto aqui, mas não existe, tá? E aí também a gente teve as migrações internas. O que são as migrações internas? É aquela população que sai de um lugar para o outro por melhores condições. Ou fome, ou porque estão passando fome, ou porque não tem infraestrutura, ou porque estão procurando emprego, tá? E aí as migrações internas foram impulsionadas por fatores de repulsão. E como eu falei para vocês, foram dificuldades econômicas e falta de oportunidade em algumas regiões. E por fatores de atração. Por um lado, ela foi repelida, por outro, foi atraída, porque a condição de vida era melhor e o emprego era melhor, tá? Essa movimentação, ela altera o fluxo da população no Brasil. E aí, ó, os fluxos migratórios internos do Brasil, entre os séculos 16 e 20, foram impulsionados por ciclos econômicos, como da mineração, do café, da borracha e da industrialização, tá? Onde se industrializou, recebeu uma quantidade maior de pessoas. E o que são fluxos migratórios? É realmente isso, são as pessoas que saem do lugar para ir para o outro. E aí, se você for olhar no século XVI, a gente teve o fluxo migratório interno, que foi impulsionado pela criação de gado no Nordeste. O pessoal ia para lá porque a criação de gado lá era muito forte. E do Nordeste também, gente, tem a região paulista ali, né? Minas, também tem um pouquinho da região centro-oeste, que é Mato Grosso, Goiás. E aí, em São Paulo, teve o ciclo do café. Aí o pessoal migrou pra cá. Em 1860 a 1950, a gente teve o ciclo da borracha, que aí foi o pessoal, os nordestinos que foram pra Amazônia, tá? Porque tava em alta a borracha. E após 1950, a industrialização, pessoal vindo para o Sudeste. Também teve a questão de Brasília, gente. Quando Brasília foi projetada e foi construída, também teve um monte de gente do Nordeste, do sul, do norte de Minas, mudando para lá, justamente porque gerou muito emprego. E aí acabou criando as cidades satélites ali, que era uma região bem pouco habitada. Hoje aquela região ali é bem habitada, tá? Mas quando você olha em volta assim, ainda a população é bem pequena em relação ao resto do Brasil. E aí a gente tem que falar agora um pouquinho das migrações externas, né? São as migrações que vêm de outro país, mas agora, na atualidade. Hoje mudou o pessoal que vem pra cá. Se lá atrás a gente tinha europeus mudando pra cá, hoje os principais grupos que vêm pro Brasil são os haitianos, os bolivianos e os venezuelanos, tá? Aí, pessoal, a palavrinha pro nosso dicionário, tá aí, ó. Presta atenção. Repulsão. Escreva aí, pesquise o que significa repulsão, e aí a gente vai dar visto na próxima aula, tá? Na aula de visto. E os fatores de repulsão dessa galerinha são os desastres naturais. Por exemplo, o Haiti teve um terremoto gigante que destruiu o Haiti, né? E eles precisam realmente da nossa ajuda. E crises econômicas e políticas, tá, gente? O pessoal da Venezuela mesmo tá vindo muito pra cá pela questão da falta de democracia, do que tem acontecido no país, né? A gente não vai aprofundar aqui, mas existem coisas que tá afastando a população venezuelana de lá e eles estão fugindo realmente. E a atração pelo Brasil é porque a gente oferece mais oportunidade, estabilidade em comparação aos países vizinhos. E o Brasil sempre teve essa coisa de acolhedora, tá? Que eu não sou contra. Tudo bem que excesso de população do outro país no país da gente causa problema porque tira o emprego de quem mora aqui. Mas é obrigação acolher pessoas que estão nessa situação. E o Brasil sempre foi assim. Acolheu em diversos momentos pessoas que precisavam da nossa ajuda.
Também a busca por melhor condição de vida é outra coisa que atrai. Por exemplo, eu tenho amigos haitianos, vieram pra cá pra estudar, tem muitos que estudaram ali na Federal de São Carlos, vieram pra cá pra trabalhar, pra poder juntar dinheiro e mandar pras famílias, porque lá a situação é difícil. Desde o terremoto, eles nunca mais se recuperaram, vivem em constantes problemas, guerra civil, a questão lá é bem complicada no Haiti, tá? Então a gente tem que ter consciência do que são esses fluxos migratórios. E o Brasil, ele vive em constante fluxo migratório. Não só o Brasil, o mundo. A população de um país, ela não é estável, ela muda, gente. Tanto de lugar, de uma cidade para outra, de um estado para outra, quanto de um país para o outro. O ser humano, de certa forma, lá no fundo, ele ainda tem um pouquinho de nômade. Mas não vamos confundir, a gente não é nômade mais, é um modo de falar, né? Que a gente muda. Mas a gente fica no lugar, tem como se manter, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. E aí, ó, a atividade desta aula, eu quero que vocês façam no caderninho de vocês aí um pequeno resumo sobre fluxos migratórios e como se formaram as populações do Brasil perante essa questão de fluxo migratório. Pessoal, por hoje é só, tá? Vocês, por favor, quem assistiu o vídeo aí, curte, pra eu estar sabendo que vocês assistiram. E eu dei 2 atividades nesse vídeo que eu vou dar visto, tá? Não vou fazer o vídeo aqui pra ficar à toa, vocês precisam estudar, porque eu quero vocês aí entre os mais da rede de São Paulo, tá? Eu quero vocês se destacando, porque vocês são maravilhosos e são o amor da minha vida. Beijinho, 7º ano! Até amanhã na escola!